Nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele esteja falando aos nossos corações, hoje num dia especial, e nós já estamos falando sobre essa relação entre pais e filhos, desde já quase um mês, que nós estamos falando sobre o 5º mandamento, às quartas-feiras. Terminamos quarta-feira passada, que fala sobre esse relacionamento dos filhos honrarem os pais e os pais serem pais honrados. Também estamos falando de Davi e a sua família. Hoje nós falamos sobre Aminon, sobre o pecado de Davi. E o que é interessante é que suscita em nossos corações alguns questionamentos, como foi o questionamento do irmão Ricardo no domingo retrasado. Será que quando nós observamos a repetição de pecados nossos na vida dos nossos filhos, será que isso é uma maldição? E nós ficamos sempre com isso, e às vezes até nós justificamos os nossos pecados, porque dizem, parece com o pai, ou parece com a mãe, ou ela traz, ou ele traz essa maldição genética. Então nós fazemos várias perguntas e justificamos vários pecados por causa disso. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos que qualquer filho e qualquer pai traz nos seus corações a maldade, traz nos seus corações o que desagrada o coração de Deus. Isso é algo natural. E a maneira de quebrar isso é nos aproximarmos de Jesus e tomarmos a decisão de que não repetirá nas nossas vidas os mesmos pecados dos nossos pais. Agora, imagine vocês um coração de um filho igual ao meu, num ambiente em que ele vai ser criado, e esse ambiente vai ser favorável a brotar todas as patologias minhas na vida dessa criança. Então aí sim a maldição vai continuar, mas não é maldição espiritual. É de não ter buscado o Senhor. É não de se ter tomado o posicionamento de que não repetiria em nome de Jesus e na ajuda do Senhor os mesmos pecados dos seus pais. E hoje eu gostaria, irmãos, de falar e de conversar um pouco com os irmãos para toda a família. Claro que eu vou dar ênfase ao pai, mas a nossa reflexão hoje fala sobre toda a família. E nós estamos não só em ataque como família está sendo atacada, mas nós estamos perdendo, irmãos, como família. E com certeza nós vamos perder, enquanto sociedade, nós vamos pagar um preço muito alto, enquanto sociedade, pela a disfunção familiar que está ocorrendo e que está destruindo princípios, valores que são inegociáveis, inalienáveis e que nós já estamos negociando e nós já não estamos fazendo tanta conta dele. Eu quero dizer para os irmãos que é com temor e tremor que eu quero trazer nessa noite aos nossos corações aquilo que Deus já tem colocado no meu coração
já há alguns dias para compartilhar com os irmãos hoje. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai amado, como dissemos no início, nós somos inadequados para oferecer ao Senhor um culto perfeito, inadequados, ó Deus, até para nos aproximarmos do Senhor como adoradores. E por isso nós clamamos pelo auxílio e ajuda do Senhor, enquanto este serviço de adoração durar. E depois dele, quando vamos para o culto existencial da segunda-feira, da nossa casa, nós pedimos a ajuda do Senhor para que isto se concretize na minha vida e na vida de cada um que aqui está, como realidades experimentadas na casa do Senhor. Também, ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor que somos inadequados como pais, às vezes temos falhado. Às vezes, ó Deus, nós não temos conduzido a nossa casa como deveria conduzir. Às vezes nós temos cedido, ó Deus, à pressão do mundo e do inferno. E nós temos pago um preço muito alto por não colocarmos os princípios do Senhor fincados definitivamente na vida da nossa família. Por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus agora, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos ajude a fazermos, ó Deus, na nossa casa, como pais, como filhos, aquilo que precisa ser feito, para que o teu nome seja engrandecido, honrado, experimentado, provado, não só por nós enquanto família, mas por todos aqueles que fazem parte do nosso rol de amizade. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo aqui, obrigado por cada pessoa aqui presente, obrigado porque nós estamos na agenda do Senhor hoje, fomos motivados pelo teu Espírito Santo para estarmos aqui. E eu quero louvar-te, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito neste serviço, através do teu Espírito Santo, aplicando em nossos corações. Agora vamos ouvir a tua palavra e que o Senhor use o teu servo. Eu quero, ó Deus, que colocar diante do Senhor, com toda humildade, com todo temor e tremor, pedindo que o Senhor use a mim, Senhor, para falar-nos. Em nome de Jesus é que eu te peço isso. Amém, Senhor. Amém. A Gigi Graham, filha do Billy Graham, foi citada por John Maxwell em seu livro O que os filhos devem aos pais e a eles próprios. Ela disse o seguinte: a única coisa que os pais podem levar para o céu são seus filhos. A única coisa que os pais podem levar para o céu são os seus filhos. Claro que a Gigi é a filha mais velha do pastor Billy Graham, e ela estava se referindo ao seu pai como referencial. E quem conhece a história do pastor Billy Graham sabe que muitas vezes ele parou as suas conferências, cancelou conferências para cuidar dos seus filhos. E um deles, que hoje é pastor, lhe deu muito trabalho, e ele parou todo o seu ministério por amor ao seu filho e o ganhou para Jesus, levando a ele a consciência de que este era o maior projeto da vida dele. Então, eu quero, irmãos, hoje, não só falar sobre o que é um bom pai. É fácil nós falarmos as características de um bom pai. Mas eu queria conversar com os irmãos como ser um bom pai. Eu queria
que nós pensássemos, num primeiro momento, como ser um bom pai, como desenvolver na nossa casa esta realidade tão preciosa que Deus tem nos dado. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso e falando no relacionamento de marido e mulher, cristãos, ele diz o seguinte no verso 28 do capítulo 5. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. E quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, como ser um bom pai? Primeiro princípio é amar a mãe dos seus filhos. Eles veem-nos como nós tratamos a mãe deles. Eles assistem e eles estão aprendendo e formando o seu conceito de casamento. Nós estamos criando, nós pais, estamos criando um padrão, um modelo para o casamento dos nossos filhos. Se nos virem desrespeitando a mãe deles, a nossa esposa, nossos filhos vão levar esse padrão para os seus casamentos. Se verbal, mental ou fisicamente abusamos da nossa esposa, a mãe dos nossos filhos, nossas filhas vão esperar em seus casamentos que em determinado momento das suas vidas, os seus maridos vão também abusar delas. Se tratarmos a mãe dela, a nossa esposa, como que se ela não valesse muito, nós estamos degradando a família, o projeto de Deus e a vida dos nossos filhos, e eles vão levar para as suas casas, as suas famílias e os seus futuros casamentos estas lições. Mas, se eles visivelmente ver-nos mostrando amor e respeito para com a sua mãe, os nossos filhos vão aprender a ser um bom marido e um bom pai. Se honrarmos as nossas esposas, as mães dos nossos filhos, as nossas filhas, nunca vão se contentar com um homem que a desonre. Elas nunca vão aceitar nada menos do que o padrão que elas tiveram nas suas casas. Se valorizarmos a sua mãe como parte valiosa, não apenas de nossa vida, mas como nossa vida, elas vão levar esse modelo com elas para o resto das suas vidas. Então, pais, ame a mãe dos seus filhos. Não importa, ame-a.
Exteriorize isso todos os dias. Deixe os seus filhos perceberem o valor que a mãe deles tem para você. Abrace-a. Trate-a com carinho. Exerça perdão. Exerça reconciliação. Porque os nossos filhos estão aprendendo na nossa casa como eles vão fazer na casa deles. Segunda realidade, nós encontramos também o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Colossenses, no verso 21, dizendo: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Se queremos ser um bom pai, não só devemos amar a mãe dos nossos filhos, mas nós também precisamos construir nos nossos corações que os nossos filhos não são filhos perfeitos. Não esperem filhos perfeitos. Assim como não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. Não esperem que seus filhos sejam perfeitos. Não esperem que eles satisfaçam todas as suas expectativas. Que cumpram todos os seus objetivos para eles. Que sejam o que você planejou para que eles fossem. Não espere isso. Muitos de nós tentamos viver as nossas próprias vidas através dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam a estrela de futebol que nunca pudemos ser. Nós esperamos que as nossas filhas casem com homens que nós nunca fomos. Cada filho é diferente. Eles não são clones de nós mesmos. Graças a Deus por isso. É natural, queridos, que um filho cometa erros, que derrame o seu leite, que quebra acidentalmente as coisas, que saiam mal em alguns testes na escola, que fique com raiva, que derrame alguma coisa no seu carro novo, que quebre ou perca alguma coisa que não poderia perder. Coisas de gente, como a gente, eu e vocês. Eles não são perfeitos. Como você e eu não éramos quando nós tínhamos a idade deles. Aceite seus filhos como eles são. Se eles são desajeitados ou atléticos. Se são inteligentes tanto quanto. Se são introvertidos ou extrovertidos. Paulo diz, em vez de criticá-los, em vez de criticar as suas imperfeições, reconhece as suas imperfeições e ame-os. E deixe-os saber disso todos os dias. Eles não são perfeitos. E eles nunca serão perfeitos. Não espere que eles sejam perfeitos algum dia.
Quantas vezes, irmãos, é nítido o nosso tratamento com os nossos filhos, porque eles até parecem conosco e nós não gostamos do que eles se parecem. Ela não é aquela menina que você gostaria que ela fosse. Ele não é aquele menino que você gostaria que fosse. Ele não é tão espetacular como você almejava que fosse. E ela não é tanto quanto você almejava que ela fosse. Mas Paulo diz assim: olhe para o teu filho, pais, olhem para os teus filhos. Não os irrite, ou seja, não provoque neles nada que possa criar uma rejeição deles para com você. Não provoque neles desânimo. Eu já ouvi tantos pais crentes dizerem para mim, perto dos filhos: se continuar assim, não vai ser nada na vida. A palavra de Deus diz para a gente não fazer isso. Porque será que ele não é tão inteligente quanto eu? E que culpa tem? Ele é imperfeito como você. Você pode ter alguma área de que você acha que você é o último biscoitinho do pacote ou a tampinha de crush, mas ele também pode ter. Deixa ele crescer. Ame-o, deixa ele sentir que é amado, deixa ele desenvolver-se, deixa ele mostrar para que é que ele veio. Deus tem um projeto. E tem um projeto do jeito que ele é. Deus não errou. Paulo nos diz em Efésios que nós somos o poema de Deus. Nós somos a criação de Deus. Então não tem erro. Se eu não sou tão inteligente quanto, se eu não sou tão alto quanto, se eu não sou tão bonito quanto, se eu não tenho o corpão quanto, mas Deus me fez. E nós precisamos amar os nossos filhos assim. Carlos Botelho era um presbítero da igreja presbiteriana de Uberaba, quando eu comecei o meu ministério, e a minha igreja, e o Carlos Botelho tinha uma menina com uma síndrome, e aquele homem carregava aquela menina, um homem de posse, rico, ele levava aquela menina para tudo quanto é lugar que ele ia. Ele adaptou o carro, ele adaptou a casa, ele adaptou tudo, para que aquela menina soubesse o quanto que ela era amada. Ela não era tanto quanto as outras duas irmãs. Ela jamais poderia fazer uma faculdade, o tanto é que ela morreu ainda muito jovem. Mas a Cleide e o Carlos Botelho amaram aquela menina até os últimos momentos. Tinha a festinha de aniversário dela, nós estávamos lá. A mocidade ia toda para lá. Ela era amada. Ela não era perfeita fisicamente. Não era perfeita mentalmente, mas ela era amada. Ela era amada. E o que Paulo está dizendo é que nós devemos amar, nós não devemos gerar nada no coração dos nossos filhos que os entristeçam, que os façam desanimar da vida ou de si mesmos. Nós precisamos dizer: filho, você é feinho, mas você é meu filho.
Mas a gente cria ele como patinho feio. A gente não fala, mas a gente o cria como patinho feio. Ele precisa saber, ele olha no espelho todo dia. Querido, você não é tão, você não consegue tirar as notas que a sua irmã tira, mas você é amado. Vinícius é primo segundo da Simone. Ele nasceu prematuramente e a incubadora, como todos prematuros, ele teve problemas de audição, de fala. A irmã está fazendo medicina em Goiânia, se não me falha a memória, Anápolis. Ele não consegue aprender a ler. É um meninão altão, bonito. Mas ele gosta de gado, o avô é fazendeiro. Ele compra gado e vende. Ele me diz que só gosta de Nelore. Mas aquela mãe, aquele pai, diz todos os dias, e ela olha para ele porque ele só lê os lábios dela. Dizendo, você é muito trabalhador, você é muito inteligente para os negócios. E é mesmo. Vai gente para comprar os garrotes dele, ele diz, não, ainda não é tempo de vender. Ele fica no pasto. Ele é amado. Nossos filhos não serão perfeitos, irmãos. E nós estamos falando de imperfeições físicas. E aquelas imperfeições que só você sabe, só eu sei dos nossos filhos. Mas eles precisam saber que são amados. Porque eu também, filho, não fui perfeito. Não fui perfeito. Terceira realidade. Salmo 127, 3. Esse é um dos versículos que a igreja mais sabe, que mais é negligenciado. 127, 3, é isso? Eis que os filhos são presentes do Senhor para os pais. O fruto do ventre, o seu galardão. É o prêmio da mulher ficar com esse menino numa gestação durante 9 meses. É o prêmio da mamãe, é o bebê que é presente de Deus. Filhos são dados, irmãos, a nós para desfrutarmos deles. Se nós quisermos ser bons pais, nós precisamos aprender a desfrutar dos nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles passam como tudo na vida passa. Eles vão embora. E alguns não voltam mais. Filhos não são fardos. Não é para serem evitados. Não é para serem ignorados. Mas para serem desfrutados, apreciados. Nós temos que estar com eles. Nos divertirmos com eles. Compartilharmos com eles a nossa vida. Alguém me diz assim, qualidade de tempo é mais importante do que quantidade de tempo. Isso não funciona com filho.
A quantidade de tempo que você gasta com seus filhos diz o quanto eles são importantes para você. Ou se apenas eles são um adendo, um inconveniente, ou a interrupção da sua agenda lotada. Não basta dar-lhes a sobra. Nossos filhos são para ser abraçados, afagados, cheirados, fazer brrr na barriguinha deles, porque eles vão embora. Eles vão embora. Moças e rapazes, eles vão embora. Ainda, escute os seus filhos. Provérbios 1:5 diz assim: o sábio ouvirá, e ao ouvir aumentará o seu saber. Ou seja, crescerá em conhecimento. E assim, ele adquirirá habilidade. Sabe uma das palavras que Jesus frequentemente usou? E que ele fez isso para aguçar a nossa atenção? Qual que foi a palavra? Frase. Uma das frases que mais Jesus usou, principalmente quando ele estava dizendo algo que jamais poderia ser esquecido. Isso. Pai, você tem ouvido é para ouvir. Ouça, escute os seus filhos. Dê-lhes atenção. Não com o olho na televisão, outra nele, ou com o olho no seu tablet. E outros nele. Quando eles têm um problema, quando eles têm preocupações, quando eles estiverem tristes, quando estiverem sozinhos, eles não precisam de desenho animado. Eles não precisam de um joguinho a mais. Eles não precisam de melhores amigos. Eles precisam de um pai amigo. Eles precisam de vocês, de mim. Envolva-se com os seus filhos. E saiba o que está acontecendo em suas vidas cotidianamente. Faz aquela pergunta que Davi não fez a Aminon: o que você fez, cara? Estrupando a sua própria filha, a sua própria irmã, a minha filha. O que você fez? O que você anda fazendo? Irmãos, nós acompanhamos os nossos filhos e os estimulamos a se preparar para o futuro. Mas nós, como pais, não temos nos ocupados a fazermos uma perguntinha simples para os nossos filhos. Filhos, em que lugar a eternidade está ocupando na sua agenda? Nós pagamos escola cara, nós pagamos cursinho caro, nós pagamos universidades caras. Eu não, o Weber paga. Nós custeamos as despesas dos nossos filhos, mas nós esquecemos de fazer a pergunta e levá-los a pensar no mais importante. Em que lugar ocupa a agenda? Em que lugar na sua agenda a eternidade ocupa?
Nós precisamos de ouvi-los e perguntar para eles perguntas que só os pais podem fazer. E eles não vão ficar chateados. Em vez de criticá-los, nós precisamos abraçá-los e para que eles possam abrir os seus corações e contar para todos nós o que é que eles estão passando. Sabe por quê? Porque se o seu filho, a sua filha aprender a contar para você os pequeninos problemas, enquanto eles são pequeninos, a hora que eles crescerem virão problemas grandes, e aí eles poderão procurar você para contar sobre os problemões. Mas como é que eles vão te contar os problemões se você não deu a eles a atenção para eles contar os probleminhas do que o carrinho quebrou o pneuzinho, que não funciona mais o seu game. Leva para o técnico, aí vai para o pastor. Quando ele estiver com aquele problemão, ele vai ter que vir ao pastor, a um profissional de aconselhamento. Quando você é o melhor aconselheiro e eu sou o melhor conselheiro na família. Porque eu sou pai. Treine os seus filhos. Se você quiser ser um bom pai, treine os seus filhos. Paulo ainda diz no verso 4 do capítulo 6 de Efésios: não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Nós precisamos treinar os nossos filhos a respeitar a autoridade em casa. Esses xerifinhos precisam perder a estrelinha. Eles precisam começar a aprender autoridade em casa. Porque senão eles não vão respeitar a autoridade na escola e no mundo. E isso está lá fora não, irmãos, que está aqui. Os nossos professores de escola dominical comem um 12. Lá embaixo, aqui embaixo, para cuidar dos seus filhos. Não são todos. Precisamos ensinar os nossos filhos limites. E isso é na nossa praxis que a gente faz em casa. Tem limites. E nós precisamos educá-los. Regras, regulamentos. Há uma linha que não se pode cruzar. Ou fazemos isso, irmãos, ou teremos filhos adultos criando-nos dificuldades. Nossos filhos estão nos testando todo o tempo. Todo o tempo. Eles querem ver o quanto que eles podem se safar sem a nossa percepção. Eles querem ver se o que queremos dizer é o que nós estamos dizendo mesmo. Se estamos tomando posição ou se é apenas uma ameaça vazia com relação a eles. Todos os dias. Isso é de mamano a adolescente, a jovem. Todos os dias. Treine seus filhos, os nossos filhos, a respeitar a autoridade. Ganhe o respeito deles. Seja consistente. Discipline-os com amor, no amor do Senhor. E eles nunca vão esquecer disto. Treine os seus filhos no temor do Senhor. Eles vão ser aquilo que Deus quer que eles sejam na sua casa e na sociedade. Agora uma palavrinha. Ore por você. Eu gosto daquele texto de Crônicas que diz: buscai o Senhor
e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos todas as respostas. Porque nós não podemos resolver todos os problemas dos nossos filhos. Nós não temos toda a sabedoria, amor, paciência suficientes para sermos o pai que nós deveríamos ser. Então você precisa pedir a Deus ajuda. Ore por você. Sem a ajuda de Deus, nunca podemos ser o pai que Deus quer que sejamos. Você e eu precisamos da ajuda dele. Não podemos fazer isso por conta própria. Mas também, ore pelos seus filhos. O salmista diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia, eu vou ao local de oração e deposito ali todo o meu clamor, toda a minha ansiedade, e ele ouvirá a minha voz. Ore pelos seus filhos. Nós não podemos estar com os nossos filhos o tempo todo. E o celular que você deu, essa coleira eletrônica que você deu para ele, não serve para nada. A menos que você ponha um rastreador. Ele pode dizer que está na casa da colega, mas não está na casa da colega, está na casa do colega. Ele pode dizer o que ele quiser. Às vezes você ainda não fez aquela perguntinha assim, que barulho é esse? Hein? Nada. Isso acontece na casa do pastor. Nós não podemos estar com os nossos filhos todo o tempo. Deus pode. Deus pode. Então coloque-os na presença do Senhor. Não podemos protegê-lo ou protegê-los quando eles forem embora. Não podemos, mas Deus pode. Deus pode. Podemos ensiná-los a diferenciar o certo do errado, aquilo que Deus quer para a vida deles e aquilo que Deus não quer para a vida deles. Mas nós não podemos estar em todo o tempo quando eles forem colocados à prova. Em expressar na vida o que é a vontade de Deus e aquilo que nós ensinamos que é o padrão de Deus, os absolutos de Deus, os valores de Deus. Mas Deus pode estar lá. Ore pelos seus filhos. Rogue a Deus para fazer por eles o que você não pode fazer. E rogue a Deus para ajudar a você fazer por eles o que você pode fazer. E fazer da melhor maneira. Como pais, nós não somos perfeitos. Nós também cometemos erros. Se tivéssemos que fazer tudo de novo, nós faríamos as coisas diferentes. Em muitas das áreas que nós trabalhamos os nossos filhos. Talvez nós fizemos o nosso melhor, o melhor que nós poderíamos fazer, mas ainda faltou alguma coisa. Quantos pais dizem aonde foi que nós falhamos? Nós criamos os nossos filhos da melhor maneira que nós sabíamos. Mas agora, ore por eles, porque o Pai Celestial os ama também. E muito mais do que eu e você. Muito mais. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, Tu sabes que nesse planeta não vai pisar nenhum homem que ama a Lívia e a Letícia mais do que eu. O Francisco não ama a Lívia mais do que eu. E o Diógenes não ama a Letícia mais do que eu. Mas eu sei quem as ama mais do que eu, o Senhor. Então, Senhor, cuide delas nessa e nessa área. Eu não posso fazer nada. E por último, irmãos,
Prepare os seus filhos para a eternidade. As únicas coisas que nós podemos levar para o céu são os nossos filhos. E aqui eu fico pensando, irmãos, que a maior parte da nossa vida nós corremos atrás de coisas que nós não vamos levar para o céu. E aqueles a quem nós podemos levar para o céu, a gente negligencia. Fazemos tudo para dar uma vida boa para os nossos filhos. Boa faculdade, bom carro, boa casa, confortável. Aí nós esquecemos que nada disso nós vamos levar. Os únicos que nós podemos levar são os nossos filhos. São os nossos filhos. Quando eles se rendem a Jesus, pela nossa vida, pelo espelhar das nossas realidades vivenciais, historificadas em casa. Não é fácil ser um bom pai, mas não é impossível. Para qualquer um. É preciso trabalho duro, é preciso um orar constante, continuamente na presença do Senhor, de tarde, de manhã, à noite, nas madrugadas. Tomar decisões difíceis. Tomar decisões difíceis, impopulares, em casa. Agora, nós não podemos fazer isso sozinho. Deus espera que a gente compartilhe com Ele essa aventura de se ser pai. Como ser um bom pai? Ama a esposa, a mãe dos seus filhos. Porque nós estamos criando um padrão e modelo de como nossos filhos vão viver suas vidas como pais e companheiros. Segundo lugar, não espere filhos perfeitos. Não espere que seus filhos cumpram as suas metas não cumpridas. Aceite os seus filhos. Reconheça as suas imperfeições e ame-os apesar de. Terceiro, aproveite, desfrute de seus filhos. Divirtam-se com seus filhos. A quantidade de tempo que você gasta com eles indica o quão importante eles são para você. Não lhes dê as suas sobras. Quarto, escute os seus filhos. Eles precisam da sua atenção. Eles têm algo a dizer mesmo quando não dizem nada. Estejam disponíveis e atentos aos seus filhos. Quinto, treine os seus filhos. Ensine os seus filhos limites, a respeitar a autoridade. Se você não fizer isso, eles vão se tornar autoridade no lar. Ore por você mesmo. Você precisa de ajuda. Você não pode fazer isso sozinho. Ore por seus filhos. Deixe Deus fazer por eles o que você não pode. E ajudar a você a fazer aquilo que você pode fazer. Ele os ama muito mais do que você. Oitavo, prepare os seus filhos. Prepare-os para a eternidade. Tenha uma influência espiritual sobre os seus filhos. Porque é a única maneira deles irem com você para a eternidade. Eu já disse isso aqui, na minha mente. Porque eu não vou pregar nos cultos fúnebres do meu pai e da minha mãe. Mas eu tenho uma palavra. Se eles forem antes de mim, eu vou dizer para eles, até breve. Até
breve. Porque foi isso que eles fizeram comigo. Foi isso que minha mãe fez. E foi isso que meu pai fez. Claro que minha mãe tem um peso muito maior nisso do que o meu pai. Mas as únicas coisas que nós vamos levar desse mundo para a eternidade são os nossos filhos. Se formos os pais que Deus espera que sejamos com a ajuda dele. E que Deus os abençoe ricamente. E que possamos trabalhar isso todo o tempo nas nossas vidas. E vocês são pais desses pequenininhos aí. Desfrute, abrace. Porque os nossos já foram. Hoje eu fiz, papai, você é muito importante. Papai isso, papai aquilo, está lá no Face. A Letícia eu não posso abraçá-la. Meu pai não me pode abraçar. Então aproveite esses pimpolinhos aí. Abrace-os. Diga para eles o quanto que eles são importantes, desde pequenininhos. Você pode não ter o nariz que você gostaria que tivesse. Você pode ter puxado o nariz daquele avô lá, com aquele patacão, aquele narigão. Não tem problema, você o ama assim, ele precisa saber disso. Ele não precisa crescer com a paranoia de fazer uma plástica no nariz. Porque ele não tem o nariz da mamãe, não tem o nariz do papai. Ame os seus filhos. Desfrute deles. Porque infelizmente você deve ter aí 18, 17 anos para fazer isso. E eles estão indo embora mais cedo. Tem gente aí de 17, 16 anos que já estão fora de casa. Eles estão espirrando mais cedo. Aproveite então. Depois você não vai me dizer que eu não avisei.